Bem, pessoal, a gente vai iniciar aqui a nossa live. Meu nome é Clícia, eu estou falando aqui diretamente da cidade de Três Ranchos, no estado de Goiás. Eu sou secretária de turismo e também sou membro da BBTur Goiás, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Turismo, aqui da seccional Goiânia, né, do seccional do estado de Goiás. Esse projeto é desenvolvido pela BBTur Goiás, são lives de quinta. O projeto vai finalizar amanhã com 35 lives, né? Essas lives, elas foram com temas diversos para informar os profissionais de turismo diante dessa situação que a gente vem passando com relação à pandemia. Esse projeto, na verdade, iniciou desde o início da pandemia mesmo. E hoje aqui a gente já tivemos alguns problemas técnicos e a nossa convidada, eu não poderia deixar nunca de convidá-la novamente para a gente poder estar fazendo novamente esse vídeo e deixar exposto para os nossos colegas, né, para os profissionais de turismo e os próprios turistas, né, para que estejam informados desse nosso tema, que hoje a gente vai falar sobre segurança e proteção para o turismo durante a pandemia. Bem, eu vou apresentar aqui a nossa convidada, a professora Edna de Lis, ela que é doutora em administração no programa de doutorado, é mestre também de turismo e hotelaria pela Univale, participa do grupo de pesquisa de STURB, né, de linhas de pesquisa, planejamento e gestão do turismo, com capacidade de cargas em destinos turísticos, segurança e proteção nos destinos turísticos também, tecnologia e inteligência policial. Inclusive, a professora vai estar falando um pouco para a gente sobre isso, né, sobre essa questão de carga, né, professora? Capacidade de carga nos destinos turísticos. A professora também desenvolve pesquisas com métodos quantitativos e qualitativos, né? E também a professora é bacharel pela Universidade do Vale do Itajaí. Vem com um currículo desse, né, professora Edna de Lis. Ela vai falar um pouco aqui para a gente, dar a apresentação dela, e aí nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Quem tiver perguntas, pode ir inserindo aí na live, que a gente também vai ter um tempinho para a gente conversar com vocês. O pessoal está começando a acessar novamente. Então é isso. A nossa convidada de hoje é a professora Edna de Lis. Muito prazer, muito obrigada. É uma honra muito grande para mim estar fazendo essa live com uma pessoa com uma capacidade técnica tamanha, professora, para estar falando para a gente sobre essa questão de segurança, capacidade de carga, protocolos sanitários em turismo. Boa tarde, Clícia Feitosa. Boa tarde, a BBTur Goiás, aos turismólogos e profissionais de turismo do estado de Goiás. E todos aqueles que nos ouvem, nos veem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, também depois nos verão por outras redes, Facebook, enfim. E depois, no decorrer do tempo, mesmo que não seja em 2020, em 2021, porque vai ficar no YouTube, na página da BBTur Goiás. É um prazer estar conversando com vocês e socializando um pouco do que eu tenho aprendido ao longo dos anos. E pasmem, nos últimos meses o meu aprendizado foi intensivo, Clícia. Eu estudo turismo há 21 anos, já sou maior de idade no turismo. Comecei a estudar turismo em 1999, fiz a minha graduação em turismo e hotelaria na Univale, depois o mestrado em turismo e hotelaria na Univale e o doutorado em administração pesquisando turismo na Univale, mas daí no campus de Biguaçu. As duas primeiras graduações foi no campus de Balneário Camboriú e a última foi em Biguaçu, na Grande Florianópolis, próxima à capital do estado de Santa Catarina. Clícia, é impressionante a gente falar a respeito desse tema segurança sanitária,
Ele é uma das minhas linhas de pesquisa e nesse ano passou a ser a minha principal linha de publicação e de trabalho em 2020. Eu estudei na minha tese de doutoramento o sistema turístico e eu trouxe alguns elementos para o Sistur, que são a capacidade de carga, a segurança e a tecnologia. Mas jamais imaginaria que entraria uma coisa nova nesse nossos elementos, que seria a segurança sanitária. Em 2013, Clícia, eu comecei, há 7 anos, eu comecei a estudar segurança, já não faz tão pouco tempo que eu estudo segurança. Eu estive com a professora Doris Rushman em Portugal, na Universidade Católica de Braga, no norte de Portugal, dando uma palestra no Congresso Internacional de Riscos e Criminalidade. Lá nós começamos uma linha de pesquisa juntamente com a professora Érica Amorim, que hoje vive na França, o rabino Peter Taylor, que é americano e trabalha com a segurança e proteção, mas de atentados terroristas, e o Camilo Dornelas, do Rio de Janeiro, o professor Marcelo Tomé, que é coordenador da Federal Fluminense. Nós discutimos muito a segurança naquele momento, mas nós discutimos a segurança e a proteção do turista, mas a nossa ênfase maior era em atentados terroristas. Nós não pensávamos em segurança sanitária no turismo. A segurança sanitária no turismo, ela sempre foi relativa à alimentação, foi relativa à questão de intoxicação alimentar e algumas epidemias em algumas regiões, mas como essas regiões estavam mais equidistantes, basicamente o surto de ebola aconteceu na África, eles eram mais isolados, tanto que eles eram epidemias. A epidemia é quando acontece num continente e a pandemia quando é em todos os continentes. Aqui a gente tem o Roteiros da FAB, sou daqui de Santa Catarina, Rio do Sul. Um abraço para você, Roteiros da FAB. Eu estou conseguindo ler, Clícia, as pessoas que estão falando com a gente vai aprendendo a mexer com plataformas. E aí, Clícia, eu comecei a estudar essas questões, e aqui em Santa Catarina, muito relativas às forças de segurança, e começamos a identificar que segurança e proteção para o turista era fundamental. Mas, pasmem, não imaginávamos que a segurança sanitária ligada a uma pandemia poderia ser tão vital. No começo desse ano, conversando com o rabino Peter Taylor, nós começamos a trabalhar em cima de alguns artigos, e aí o rabino disse, agora nós temos que passar por segurança sanitária. E aí foi estudar tudo como começa esse processo, Clícia. E é importante socializar isso com quem está nos vendo e nos ouvindo agora, como é que começa no Brasil. A segurança sanitária no Brasil, quem tem a capacidade postulatória de legislar e tomar decisões é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que atualmente ela trabalha com fiscalização em portos, aeroportos e regiões alfandegadas. E discricionalmente dá para os estados e municípios a capacidade de legislar e fiscalizar nos municípios e estados. Em relação à pandemia do Covid-19, o governo federal teve intenção inicialmente de legislar e tomar algumas decisões. O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma diferente, que os estados e municípios tinham capacidade postulatória de tomar decisões e fazer decretos. Por que eu estou dando um passo a isso? Para que a gente possa entender como é que funciona no Brasil. Porque nós vamos ter recortes de estados diferentes, de regiões diferentes, e aí vamos poder falar um pouco do o que deu certo lá fora e o que também deu errado, que pode nos servir de referência. Porém, é muito importante que quem esteja nos vendo tenha ciência do que nós estamos vivendo, que ele pode ser transitório em relação ao Covid-19, mas os protocolos de segurança serão definitivos para quem trabalha no turismo, e isso eu vou falar um pouco na sequência para quem está nos vendo e ouvindo. O Covid-19 é um patógeno, ele tem a capacidade de transmissão e multiplicação muito rápida. Ele é um composto de vírus, bactérias e aracnídeos. Ele é uma doença complexa. Por isso que há tanta dificuldade de encontrar tratamentos e tem uma probabilidade de letalidade. Por exemplo, as aracnídeas, elas estão envolvidas na febre maculosa. Para quem pega a febre maculosa, quem já pegou sabe quão é sofrida a febre maculosa, que é oriunda da capivara. A aracnídea que está no Covid-19, ela é oriunda, é uma parte disso, só para que a gente possa ter uma ciência de como é Covid-19. Mas o que o Covid-19 tem de tão grave para afetar a atividade turística?
Por quê? Onde que ele chega no nosso setor de atuação? Isso é muito importante, porque nós estamos aí numa virada de ano, nós temos uma temporada de férias de alta estação, onde os equipamentos turísticos querem abrir, tem necessidade, inclusive, econômico-financeira, e aí tem a chamada capacidade de carga econômica, da necessidade de pagar os seus custos, né? E os destinos turísticos têm sido muito dependentes da atividade turística, e essa é uma das coisas que nós devemos nos questionar, até que ponto a dependência total da atividade turística para um destino, ela não é muito perigosa. O Covid-19 está nos ensinando isso. Mas aí nós temos o que no turismo? Durante a pandemia, a gente viu as pessoas migrarem de consumo no comércio. Elas passaram a comprar por compras online, há muitas plataformas de venda online, de produtos, empresas, que migraram para esse negócio. Mas no caso do turismo, isso é impossível de acontecer. Porque o consumo do produto turístico e do serviço, ele é feito no destino. Ele não pode ser armazenado, ele não pode ser estocado para ser vendido posteriormente ou feito uma promoção. Uma cama não vendida hoje não poderá ser vendida amanhã. Uhum. E aí está o nosso grande desafio. Mas essa nossa matéria-prima, extremamente volátil, que é turismo, ela está interligada diretamente com a segurança e a proteção da vida das pessoas. Antes dos moradores da cidade e também dos turistas. Com a imensa movimentação de pessoas em férias, nós temos uma circulação maior do vírus. E aí a gente vê o que aconteceu quando ele foi propagado. O vírus foi propagado através de aeronaves, ele viajou o mundo, ele se distribuiu no mundo através de aviões, porque faltaram muitos protocolos de segurança sanitária. O setor aéreo hoje fez uma mudança radical nesse sentido. Nós estamos vendo mudanças impressionantes no setor aéreo. Hoje, por exemplo, existe uma empresa chamada Leidos, Clícia, que é uma empresa especializada em segurança, tecnologia e proteção do setor aéreo, que implantou tomógrafos em aeroportos. Hoje, só para você ter uma noção, quem está nos vendo agora, hoje, até quero ler para que as pessoas vejam. Nos Estados Unidos foram instalados em 12 aeroportos de segurança máxima na área de proteção e segurança sanitária. Na Índia, 40 aeroportos e na Europa, 300 aeroportos. Em Santa Catarina, foi feito o primeiro teste por biometria. Isso aconteceu em outubro. Em outubro, nós fizemos esse teste aqui em Santa Catarina, de biometria. E aí, o que está sendo feito nos aeroportos, que eu vou puxar um pouco para a atividade turística, porque é o caminho do nosso setor, é melhorar a tecnologia na entrega dos produtos e serviços. É muito importante a gente ter noção de investimento nisso. Hoje, nesses aeroportos, você tem leitores faciais que identificam não só o teu rosto, mas as tuas condições físicas, se você possa estar em estado febril ou não, nesses aeroportos, nesses 12 aeroportos nos Estados Unidos, 40 na Índia e 300 na Europa. Aqui na América do Sul, nós temos no Chile, por enquanto, nós não temos nenhum outro lugar, mas nós estamos vendo esses testes que a Leitos está fazendo aqui no Brasil, vai fazer nos aeroportos internacionais, desses leitores, do tomógrafo e de algumas câmeras de fotoleitura. Eles chamam elas de esteiras de alta definição. E também os body scan, que é identificar o teu corpo inteiro. Eles vão identificar, além de pólvora, metais, vão identificar também as nossas condições de saúde diferenciadas. E aí, quem está nos vendo diz assim, mas compensa esse investimento? Compensa e ele vai ser necessário a partir de agora. E estou falando do setor aéreo, mais uma vez para dizer que eu vou entrar na atividade turística. Por quê? Porque a pandemia do Covid-19, ela foi a primeira pandemia da nossa geração. Mas ao longo da história da humanidade, nós vemos lá nos tempos bíblicos, Moisés dizer, fique em casa por conta da peste bubônica ou peste negra, que voltou em 1400 e dizimou 90% de pessoas da terra, deixou somente 10%. Nós tivemos a gripe espanhola em 1918, que matou 50 milhões de pessoas, que a segunda onda foi pior do que a primeira em 1918. E o que isso tem a ver conosco? Nós imaginávamos que por termos vacinas, por termos um sistema de esgoto mais eficiente,
nós não passaríamos. E aí nós nos deparamos com o Covid-19, mas os especialistas dessas áreas têm dito Professora, que nós seria teremos mais ou outras menos o que pandemias. nós estamos enfrentando nesse momento, né? Nós tivemos uma Clícia, me ouve? Oi, eu Clícia? acho que a internet, professora, Oi? professora Clícia, Clícia? Você me ouve? oi. Aqui está Oi? normal para mim, ouço. Para mim também, agora eu voltei a te ouvir. Só Então, nós não estamos estamos entrando vendo na a segunda onda. imagem. Na segunda onda. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Clícia? Alguns falam, professor, alguns pesquisadores falam que saiu da primeira, né? Exato, nós estamos indo para a segunda onda agora. O que aconteceu na Europa, a segunda onda da gripe do Covid-19 na Europa, ela começou no verão, que é a nossa chance agora de nós termos cuidados de protocolos sanitários para que isso não aconteça. Olha só, a Dex Santana disse que está travando um pouco para as duas. É importante esse feedback para vocês dizerem para a gente, que às vezes a Clícia me ouve, às vezes não, me ouve e eu também não ouço. Obrigada por esse feedback. Então, nós tivemos essa relação em 1918 de 3 ondas na gripe espanhola. E agora a Europa está saindo da segunda, entrando na terceira onda a partir de janeiro, que é quando começa o inverno deles. E algumas coisas são muito importantes de a gente salientar quais são os cuidados. Os protocolos de segurança sanitária são vitais para nós. Olha só, o Coronel Araújo Gomes diz: parabéns pelo debate. A Edna é uma grande pesquisadora com excelentes contribuição para a produção de conhecimento sobre o turismo. Obrigado, Coronel Araújo Gomes. Foi nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, secretário de Turismo, secretário de Segurança aqui de Santa Catarina, nosso parceiro há 4 anos nas pesquisas de segurança, Clícia. Um abraço para o Acompanhei Coronel Araújo Gomes. vocês outro dia com o professor Mário Benin. Comandante, muito obrigado pela sua presença aqui. O Derek, o Eduardo, o roteiro da Fábio, inclusive ela colocou aqui, professora, aprendi isso na academia, eu fiz um turismo com ênfase em hotelaria. O turismo não tem como armazenar. Cálidon, um abraço aí para o nosso colega Cálidon. Trucão. O Derek, que é membro também aqui da Bebetor Goiás, o Rafael, que está nos dando apoio aqui também. Muito obrigado a todos vocês. Nós continuamos aqui com a fala da professora doutora Edna de Lins. Então, Clícia, esses protocolos de segurança, eles são fundamentais para que a atividade aconteça. Nós temos agora, aqui no estado de Santa Catarina, uma discussão de 2 questões em relação, por exemplo, ao governo do estado, que abriu 100% de capacidade de carga da hotelaria para a nossa virada do ano, o que é muito perigoso. E eu vou dizer por quê. A área de hospedagem, e eu vou dizer por quê, em que sentido, não se tratando do estado de Santa Catarina, quando de todos os outros estados, eu estou falando de uma questão técnica. Antes nós tínhamos, entre o período de check-in e check-out nas unidades habitacionais, um período X. Mas se limpasse a unidade habitacional, ela estaria disponível para que o próximo hóspede entrasse na unidade habitacional. Hoje é diferente. Os protocolos sanitários exigem que a camareira higienize mais as regiões de área comum, a região de entrada, onde você faz o check-in e o check-out, então não pode haver aglomeração no hall de entrada dos hotéis, como também nas áreas coletivas, nos elevadores, nas áreas comuns, até a chegada, até você entrar dentro do teu quarto, e o quarto deve estar higienizada, desde as camas, os móveis, as geladeiras e os banheiros. É importante salientar que, diferente da gripe, Covid leva até 8 horas para morrer. Então, você precisa higienizar e higienizar muito bem.
Quando a capacidade de carga ela é total, você vê muito mais gente e a tendência de aglomeração. Mas no caso da área de hospedagem, há uma possibilidade maior desse controle. Você consegue fazer com que as pessoas tenham mais ciência, exceto, por exemplo, na área de café da manhã, onde uma alternativa é servir o café no quarto, servir em forma de kit, ou também ter uns horários específicos para esse café e distribuir o número de hóspedes por horário e haver um espaçamento maior nessas mesas e cadeiras. Isso é fundamental. Porque o que tem acontecido? As pessoas têm saído das suas cidades, algumas indo para regiões turísticas e levando o vírus, e outras saindo das regiões turísticas e levando o vírus para as suas cidades. Então, esse vírus está se movimentando e se propagando com muita mais facilidade. A gente vê esses números depois dos feriados, que nós tivemos aí 7 de setembro, 12 de outubro, 15 de novembro, nós vimos o aumento. E aí, no período eleitoral, onde nós tivemos aí, né, eleição para prefeito e vereador, aí nós vimos um número muito massivo, em aglomeração nos espaços. Aí nós vimos esse crescimento. No tocante à área de alimentos e bebidas e restaurantes, é mais complexo, porque as pessoas precisam tirar a máscara para comer e para beber. E à medida que vão bebendo, a censura vai diminuindo e a capacidade de obediência diminui consideravelmente. E aí os protocolos são muito importantes. E aí tem um desafio para as polícias dos estados, né, em especial para a Polícia Militar, e eu quero parabenizar as forças de segurança que estão fazendo um trabalho fantástico no Brasil, que tem a responsabilidade de nos dar proteção e segurança em outras áreas, e agora elas estão tendo que dar proteção e segurança quanto a nós mesmos, não é quanto a um terceiro que vem nos roubar, nos saquear, mas é quanto a nós mesmos, eles estão nos protegendo de nós mesmos, porque nós não estamos sendo obedientes o suficiente. Então, as forças de segurança têm feito um trabalho excepcional nesse sentido, mas cabe à nossa consciência. Só para que quem está nos vendo tenha ciência. Por exemplo, quando diz que o número é 1,25 de contágio, que é o que está acontecendo na maioria dos lugares no Brasil hoje, significa que a cada 100 pessoas que contraem o vírus, o Covid-19, 125 estão contagiadas. É 25% a mais de contagiados no próximo contágio. Muitas pessoas não têm sintomas, e aí que é o problema. Elas não têm sintomas e elas passam para outras pessoas que podem não ter a mesma imunidade e ser fatal para essas pessoas. E aí, quando nós vamos falar da questão dos destinos turísticos, nós vamos falar da atividade turística, que precisa disso. Nós precisamos proteger os nossos espaços. E aí o nosso nível de consciência deve ser maior. A maioria das capitais brasileiras e cidades onde tem maior público agora na virada do ano cancelaram a virada do ano dos fogos. Mas, por exemplo, vou trazer uma referência da Itália. O ministro Giuseppe Conte hoje baixou um decreto que de 21 de dezembro a 6 de janeiro as pessoas não podem sair das suas cidades. Elas têm que ficar na sua cidade. E elas podem passar o Natal com o mesmo grupo. Se elas jantarem com o grupo, elas têm que almoçarem com o mesmo grupo. Isso é uma realidade que a Itália decretou a partir de agora. Mas, por exemplo, as crianças que estavam tendo aulas online e algumas aulas presenciais, à medida que uma das crianças é contagiada, mesmo sem sistema, o Sistema de Controle Nacional de Saúde da Itália, ele fiscaliza e leva essas crianças para os exames. Por quê? Porque a Itália teve muitos óbitos na primeira onda. Esses óbitos, eles não querem que se repita agora na segunda onda. E o que foi que, por exemplo, a Itália e a Espanha nos ensinaram? A comunidade europeia está fechada para a entrada de turistas, principalmente americanos e brasileiros, né, que é onde está o maior número de contágio. Porém, eles liberaram que eles se visitem entre si. E o uso das discotecas e das danceterias foi o maior índice de propagação, por exemplo, na Itália. E acabou o verão europeu e eles fizeram um lockdown. E a população italiana não aceitou e foi para as ruas, começou a quebrar as cidades. Isso aconteceu em Nápoles, em Firenze, em Roma. A região histórica, por exemplo, de Firenze, os donos das principais lojas tiveram que colocar madeirite por fora das janelas, porque a população começou a depredar, não quis aceitar.
E aí o governo teve que fazer um lockdown mais severo na Itália. A Alemanha, por exemplo, é acostumada a fazer as feiras de Natal. As feiras de Natal hoje na Alemanha estão acontecendo de forma diferente. Você passa de carro e entrega no teu carro os produtos que você quer e também se você quer tomar uma bebida, quer comer dentro do teu carro, você passa e você não pode entrar nas feiras. Então, são cuidados da segunda onda, onde o vírus tem mutação, um vírus, mais uma vez, que eu disse que ele é complexo, que ele é composto de vírus, bactérias e racníceas, e que para cada um de nós pode atingir de forma diferente. A Itália tinha feito, por exemplo, uma legislação das praias, um espaçamento de um guarda-sol e outro de 10 metros. A temporada era assim. Mas deixou abertas as danceterias. E aí foi onde propagou o vírus. E na Espanha da mesma forma. Então, e a gente fica naquele dilema. Nós precisamos da capacidade de carga econômica de um ponto de equilíbrio. Mas quanto maior o número de infectados, mais tempo nós vamos esperar para poder ter as nossas atividades voltando ao normal. E são essas questões que entra a tecnologia, como eu falei, a tecnologia que o setor aéreo tem utilizado. Tecnologias essas que os donos de hotéis, restaurantes, bares e similares podem utilizar num cardápio que seja por celular, que não haja toque de cardápios de papel, essa é uma ideia muito importante, para que as pessoas, que seja utilizado na área da hotelaria, na área de alimentos e bebidas, de equipamentos. Mas mais importante do que toda a tecnologia que a gente possa usar, a consciência da população é fundamental e também de quem trabalha com a atividade. Nós estamos vivendo um momento de negacionismo, não só no Brasil, como no mundo em relação ao Covid-19. Algumas questões políticas, outras de ordem religiosa, querendo que, por exemplo, nós vimos nessa última semana o presidente da República dizer que as pessoas que quiserem fazer vacina no Brasil vão ter que assinar um termo de compromisso. Isso é incentivar um suicídio coletivo. Isso é extremamente perigoso. Isso estou falando enquanto cientista, enquanto pesquisadora. É muito perigoso a gente lidar com vidas humanas dessa forma. E aí não estou falando da questão político-partidária do governo, mas de uma questão ideológica, que é de extremo perigo num momento como esse, onde eu posso ser sintomática e posso passar para alguém da minha família que venha a óbito. Isso a gente tem começado a ver com muita frequência. E isso é muito importante que a gente comece a cuidar disso, desses protocolos que são básicos e são definitivos, que é o uso do álcool gel, distanciamento de 1,5 metro a 2, sem aglomeração. O problema é que o processo psicológico de muito tempo, numa quarentena que já hoje não é mais uma quarentena, nós estamos desde março, tem cansado as pessoas. Mas eu tenho ouvido relatos de quem teve Covid que diz: o meu cansaço pulmonar, a minha dificuldade, mesmo após o Covid, é muito maior do que o meu uso de máscara e de distanciamento. Vocês não sabem isso que a gente ouve nos telejornais diariamente. Quanto custa? Eu, particularmente, já tive membros da minha família que tiveram, e que, passado 2 meses, tiveram efeitos colaterais. Pessoas que têm comprometimento definitivo do pulmão, ou de parte desse pulmão, e outras com problemas cerebrais, neuroniais de toda a ordem. Então, voltando ao turismo, a gente precisa que as pessoas venham ao nosso destino, consumir o nosso produto e o nosso serviço. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter consciência desse distanciamento social, desse tempo. E aí, eu particularmente considero que essa maior distribuição de lacuna de tempo nos equipamentos, nos lugares, ela é muito positiva. Ao invés de reduzir o tempo das pessoas estarem em determinados lugares, aumentar esse tempo é muito importante. Mas também acho de fundamental importância, e aí vai para os legisladores, porque a gente está falando com profissionais que trabalham com turismo, com turismólogos, com secretários de turismo, como você, Clícia, secretária de turismo da cidade de Três Ranchos, quando tem a caneta na mão para decidir o que fazer, é importante que tenha esses regramentos e esses decretos. Porque em 1918, quando aconteceu a gripe espanhola, a população nos Estados Unidos, que não é espanhola, que é americana e começou nos Estados Unidos, a Espanha veiculou a gripe e aí passou a ser espanhola, mas não é. A população ia para a rua
contra a gripe, contra as medidas sociais. Em 1400, um bispo católico foi assassinado na Rússia, porque durante as missas ele dizia para as pessoas se cuidar. Mas Moisés já dizia lá atrás na Bíblia, no Antigo Testamento, se cuidem até a praga passar. Então, isso tem acontecido ao longo da história, isso vai continuar a acontecer. Nós temos aí uma coisa muito importante em relação à capacidade de carga e à sustentabilidade, a capacidade de carga física. Quando as florestas são devastadas, os animais silvestres saem dessas áreas protegidas e eles entram em contato com os animais das fazendas. Eles trazem consigo vírus que são naturalmente, eles lidam bem com esses vírus, mas os animais das fazendas e os humanos não. Eu sempre dou como exemplo, nós com gripe passando para índios. Para nós a gripe pode ser fraca, para os índios é fatal. Então, quando a gente, profissional do turismo, autoriza o funcionamento de equipamento turístico numa área de preservação permanente, nós estamos sendo coniventes com uma situação como essa. Os pesquisadores estão falando que o Covid-19 ele é oriundo do pangolim e do morcego. O pangolim é uma espécie de tatu que é proibido na China de ser consumido, mas é vendido como carne exótica em alguns restaurantes. Então, esse uso de algumas coisas que não são permitidos, esse desmatamento desordenado, ele pega a nossa matéria-prima inicial, que é o patrimônio natural do destino, e ele coloca esse patrimônio em risco. Nós temos aí, nesse caso do patrimônio natural, a capacidade de carga ambiental, quanto o meio ambiente suporta. E muitas vezes nós temos sobrecarregado os nossos ambientes com muita gente, uma capacidade de carga acima do que os destinos podem aguentar. E aí nós vemos um processo psicológico, entramos na capacidade de carga psicológica, a população fica cansada. E aí temos a social, a comunidade também se cansa. Os destinos precisam começar a mensurar esse ponto de equilíbrio econômico-financeiro e talvez incentivar, e estou falando com profissionais e turismólogos e pessoas da nossa comunidade que trabalham com gestão, precisam começar a incentivar outros negócios que não sejam dependentes do turista no destino. Porque na pandemia do Covid-19, a primeira coisa que aconteceu foi o fechamento das fronteiras. E a última coisa que vai acontecer é a abertura das fronteiras. A gente questionou no começo dessa pandemia de que nós não estávamos preparados para isso. Nós não estávamos e vamos continuar não estando para uma próxima pandemia. Se nós não implementarmos tecnologia de proteção e segurança nos nossos equipamentos, nos nossos restaurantes. E se nós não despertarmos consciência. Porque a gente ouviu, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, as associações pedindo para que a capacidade de carga da hotelaria fosse 100%. A capacidade da hotelaria de 100% até passar da virada do ano, nós vamos ver os números de pessoas contagiadas. E aí, quando o sistema de saúde não suportar e as pessoas começarem a morrer, e aí quando for alguém da nossa família, é que vai doer. E aí a gente tem que ser responsável e consciente. Buscar, de uma forma muito consciente, novos parceiros para o nosso negócio. Quem sabe buscarmos no nosso negócio parceiros mais baratos, mais próximos, ajustarmos o nosso cardápio dos nossos restaurantes com produtos locais, buscarmos preço, buscarmos novos parceiros, vender em forma de combo, Clícia, vender junto, mostrar a imagem do nosso destino como um destino seguro e protegido. Porque, da mesma forma que muitos turistas gostam de aglomerar em alguns lugares, tem outros que não irão para cidades onde tem o maior número de contágio. Isso a gente vai ver com o passar do tempo. A imagem de destinos que tiveram protocolos de limpeza e segurança e de proteção, e como vai ser essa imagem na escolha dos destinos nos próximos anos. Isso é importante a gente pensar. A gente tem que ter consciência dessas escolhas que a gente, como gestor, está tendo. E aí, quando a gente fala dessas coisas, a gente não pode botar panos quentes. A gente não pode pensar no hoje. Porque esse vírus, inclusive a comunidade europeia, agora começou a ser distribuída a vacina no Reino Unido, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. E eles têm dito de que, por exemplo, nesses lugares que começou a ser distribuída a vacina agora, a população vai estar imunizada só a partir de setembro do ano que vem.
Setembro do ano que vem para a Europa significa no final do verão europeu. É bastante tempo. Então, bastante tempo a gente pode manter os nossos lugares, pode continuar trabalhando, fazendo as coisas, desde que a nossa capacidade de carga nos equipamentos, nos hotéis e restaurantes seja reduzida. Vamos distribuir, vamos marcar horário. Eu tenho visto, por exemplo, alguns lugares, por exemplo, alguns templos religiosos, dando senha para os seus membros irem às igrejas. Eles vão em determinado horário, eles têm senha para ir nesse lugar. Não precisa deixar de ir, mas tem senha, tem distanciamento social, tem cuidado nesse lugar. Se eu vou em determinado restaurante, eu posso fazer uma reserva e eu posso ficar um tempo X naquele restaurante e depois outras pessoas fazerem uso desses lugares. Porque à medida que eu feche essas barreiras, à medida que o número de letalidade aumente com a mutação de um vírus, complica muito mais. Eu prolongo essa situação que eu poderia conter. Parece estar chovendo no molhado, mas essa é a nossa realidade. E aí, o que nós, gestores, devemos buscar? Essa consciência. Porque, como a gente não estoca o nosso produto, a nossa cidade tem que estar limpa, ela tem que estar cuidada. E antes, a gente pensava em infraestrutura de acesso para o nosso destino, infraestrutura urbana, água, luz. Agora a gente tem que pensar num outro elemento. E eu fiz uma tese de doutoramento sobre sistema turístico e conversei com o professor Mário Beni, que inclusive fiz uma live com ele há 2 semanas atrás sobre capacidade de carga, que a segurança sanitária vai ter que entrar no nosso modelo de sistema turístico. Não pode ficar fora. Nós teremos outras coisas. Por que empresas como a Leidos, uma empresa mundial que trabalha na Antártica e trabalha inclusive com coisas fora do nosso planeta, com estação espacial, ela está investindo? E sabe como a Leidos está investindo? Importante salientar para quem está aí, investidor que trabalha com turismo, ela está fazendo através de leasing os equipamentos, ela não está vendendo. Então, se no aeroporto a capacidade é de, por exemplo, 300 pessoas por aeronave, agora está tendo 12, ela cobra aluguel de 12. Então, esse uso de equipamentos, dessa socialização, gera também novos negócios, negócios que são importantes. E aí, dizem que na crise a gente tem que tirar o S e criar. E é isso que nós devemos criar. Criar no sentido de resgatar algumas coisas, porque hoje, o que nós estamos vendo com o turismo? Não só para o Brasil. O turismo é regional, a gente tem que valorizar o bairro que a gente vive, a cidade que a gente vive, os estados próximos a nós. Oi? O próprio destino turístico nosso, né? No nosso caso aqui, por exemplo, que a gente é de uma região, aqui a cidade de Três Ranchos é 400 quilômetros da capital Goiânia, nós tivemos um aumento significativo no nosso destino turístico desde o início da pandemia. E aí fizemos os protocolos de sanitários, né, em decreto, e a nossa preocupação agora, que é bem o que você falou, é com a questão agora das festas de fim de ano. De que forma nós, profissionais de turismo, vamos conduzir essa gestão, né, para poder, além de não incentivar, de certa forma, o turismo na nossa cidade, mas a gente quer um turista com responsabilidade, porque a gente tem que ter o cuidado com a nossa comunidade também. Turismo de massa, nesse momento, não é uma boa ideia. Só que a gente tem os dois lados. Tem um lado de quem precisa do turista, de quem tem seus funcionários para pagar a sua folha de pagamento, mas tem um outro lado que os números aumentam e fecha tudo. Então, nós precisamos desse cuidado. Nós precisamos deste equilíbrio. E aí nós temos que pensar nessas medidas colaborativas, não medidas de sabotagem, que às vezes a gente tem vivenciado. O empreendedor diz, não quero saber, deixa que ele entre aqui, se ele pegar coronavírus, o problema é dele. O problema é quando ele, gestor, pegar e a equipe dele pegar e não tiver como trabalhar. O problema é quando ele perder alguém importante da vida dele, um marido, uma esposa, um filho, um amigo, e aí doer. Esse é o desafio. E aí esses desafios a gente vê, né? Nós temos aí falando sobre protocolos.
Cada país tem um protocolo diferente, um regramento diferente. Uhum. Mas os regramentos são, mesmo sendo diferentes, como eu disse inicialmente, para quem chegou depois, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem a capacidade postulatória de legislar. E ela trabalha fiscalizando portos, aeroportos e regiões alfandegadas. As vigilâncias dos estados e municípios trabalham de forma direta. Mas não é onipresente nem onipotente como Deus para todo momento estar junto. Então, quanto mais a gente ajudar, mais rápido a gente sai dessa. É coletivo isso. Nós temos aí a vivência de Edgar Morin, da teoria da complexidade, que fala sobre isso, um francês que inclusive é vivo, tem quase 100 anos, ele fala da complexidade. E nós estamos vivendo um momento de complexidade. Quanto mais nós nos ajudarmos, encontrarmos ferramentas de apoio e implementarmos tecnologia na entrega dos nossos produtos e serviços, como, por exemplo, reservas das nossas unidades habitacionais, entrarmos em outras ferramentas de mídia, mostrarmos os nossos destinos para os nossos potenciais turistas que virão depois da pandemia, mais rápido a gente sai dessa. A gente tem que crescer enquanto atividade. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a atividade turística representa 13% do PIB. E esse 13%, nesse momento, está desesperado, as cidades estão desesperadas, os gestores estão desesperados. Mas é melhor eu ter uma demanda menor, dilatada em maior tempo, do que concentrada num tempo, passado 2 semanas, as pessoas estarem ocupando UTIs. E as UTIs, para quem não leu nada a respeito, não ouviu, a UTI não se monta de um dia para o outro. Ela precisa de um grupo de profissionais, de médicos, de intensivistas, de equipamentos, de respiradores, que além de ser caros, são limitados. Não tem mais profissional da saúde para trabalhar e eles estão cansados. Algumas capitais, inclusive, né, desativaram os hospitais de campanha e agora estão tendo que reativá-los novamente por conta do aumento dos números de casos. Só lembrando, professora, que nas últimas 24 horas foram registradas no Brasil 520 mortes, 520 óbitos, né? E esses dados são do consórcio de veículos de imprensa aqui do Brasil, com 6.929 casos confirmados de contaminação de Covid. Então, é um número alarmante, né? Que vem aumentando gradativamente. E a tendência é que aumente agora nas festas de fim de ano por conta das reuniões familiares, né? E as pessoas indo para os destinos turísticos. Queria até que você falasse um pouco sobre isso, de que forma que o profissional de turismo, que ele pode contribuir nesse momento que nós estamos atravessando. Lembrando que a gente tem aí já, em alguns estados aí, estão informando a questão da vacina já para o próximo início de janeiro. Pelo que você mencionou aí no início da sua fala, você falou que mesmo sendo imunizado agora, as pessoas vão estar, mais imunizadas a partir de setembro do ano que vem? Não, na Europa, eles vão terminar a imunização em setembro. Terminar. Porque, assim, quando começa um processo de imunização, ele começa com grupos de risco, ele começa com idosos, ele começa com profissionais da saúde, profissionais da área de segurança. Ah, entendi. Presidiários e depois população em geral. Só que a vacina do Covid-19, todas elas, são 2 doses, com uma diferença de tempo, de 15 a 21 dias. Sabendo que ela, em alguns casos, ela poderá ter alguma alergia e depois a imunidade aumenta. Ainda não se discutiu se o sistema privado poderá comprar essas vacinas. Porque nesse ano, no começo do ano, a vacina da gripe, da H1N1, teve muitas empresas particulares que tinham comprado e o governo comprou e não foi entregue. Recomprou dos laboratórios. Então, isso é muito importante saber se nós vamos... Tem pessoas que poderão ter condições de comprar numa clínica, mas talvez não seja permitido vender numa clínica. Então, tem um período, e tem algumas pessoas que são alérgicas, que não poderão fazer, óbvio que eles vão dizer o componente da fórmula, e algumas pessoas poderão ou não fazer. Então, a partir do momento que ela é liberada, para que a tua carga viral seja aumentada, leva algum tempo.
Mas somente quando um grupo considerável de pessoas for vacinado e perceber que esse grupo de pessoas de fato foi protegida, que a gente vai saber se ela deu certo. Porque os protocolos de vacina, eles levam, em alguns casos de vacina, 5, 6 a 10 anos. Essa foi menos de 1 ano. Ela pulou etapas. Tem relatórios que estão sendo mandados antecipadamente para depois vir e outros posteriormente. Eles estão pulando algumas etapas. E o grande medo da população, das pessoas da área da saúde, né, da população científica da área da saúde, é de que algumas pessoas têm uma alergia que não seja legal, que possa, de repente, matar mais do que o próprio vírus. Por isso, eles estão cuidando. O fato é que também de que tem algumas vacinas que precisam de temperaturas muito baixas para poder se manter. E o sistema público do Brasil não tem essa condição de geladeiras. Essas geladeiras precisam estar abaixo de 0 grau. Além de ter as geladeiras, se não estiver naquela temperatura, não funciona. Tem que ter geradores de energia caso caia a luz. De sanitização devem perdurar e vieram para ficar realmente na nossa área do turismo, né? Tanto na questão de hotelaria, uma coisa para ficar. E assim, eu tenho visto muitas lives especializadas da área da saúde, eu tenho aprendido muito, porque não conhecia tecnicamente nada dessa área, mas eu tenho trabalhado com o Rabino Taylor na produção de materiais, a gente está começando do zero, conhecendo termos técnicos da área da saúde, e a gente está vendo como eles têm protocolos muito rígidos da área da saúde, mas esses protocolos para áreas do turismo serão definitivos. O setor aéreo, por exemplo, está construindo túneis nos aeroportos internacionais para passar os scanners e os body scan e todos os equipamentos que eles têm dentro de túneis. Eles têm agradecido o fato de estar com uma capacidade de demanda reduzida para poder fazer essa modificação. E outra coisa bem importante, eu posso não querer fazer a vacina, mas eu não vou viajar para o exterior sem carteira de vacina internacional. Então, vários países não vão, a maioria dos países não vão aceitar. O custo é muito alto de uma pandemia. Então, não só do Covid-19, por exemplo, já tem uma carteirinha da Anvisa, não sei se a professora já viu, Clícia, você já viu? Uma carteirinha de vacinação, como, por exemplo, tem a febre amarela, tem outras doenças que é importante salientar, que em alguns lugares não é cobrado, mas eu já vi relatos estudando a área de agências e viagens na própria graduação, que tem países que, se você chegar sem a carteirinha de vacinação da febre amarela, você é mandado de volta do aeroporto. Ah, mas eu comprei a passagem, o país vai ter que aceitar. Não. A legislação de turismo internacional diz o seguinte, que mesmo eu tenho aquele país me cobrando visto, se eu chegar naquele país, eles não me aceitarem e mandar de volta, eu não tenho direito de reclamar de nada. Então, a carteira de vacinação internacional vai ser definitiva a partir de agora. Não haverá destinos que vão arriscar. Talvez regiões mais pobres, mais limítrofes aceitem, mas as outras não vão aceitar. Vai ser regramento. A própria Organização Mundial de Turismo está trabalhando nesse regramento. Então, essa questão de dizer assim, daqui a pouco eu não preciso mais de máscara. Todas as vezes que você entrar numa aeronave, você vai precisar de uma máscara. A partir de agora, isso é regra mundial, internacional. O uso do álcool gel também vai ser importante. Então, eu vi uma fala há um tempo atrás, numa live do Coronel Araújo Gomes, que não sei se ele ainda está aí nos vendo, bem interessante, ele falando do povo japonês. E ele estava, na verdade, uma entrevista que o Coronel Araújo Gomes estava dando num programa daqui de Santa Catarina. Ele falava que o povo japonês, quando fica gripado, ele usa máscara ao longo da história. Ele deixa sapato na porta da casa para entrar, ele não entra de sapato. E aí, quando a gente começou a pandemia do Covid-19, falou de lavar roupa com água quente, roupa de cama, deixar a roupa fora. A gente falou sobre isso. O povo japonês faz isso com excelência ao longo da história, porque eles já passaram por outras situações. A gente não passou. A nossa geração não conhece. Depois da Segunda Guerra Mundial,
A pandemia do Covid-19 foi o movimento histórico que mais dizimou a população. Ela está empobrecendo a população, mas ao mesmo tempo ela está colocando em iguais condições pobres e ricos. Países também pobres e ricos, comunidades, pessoas. Antes bastava que você tivesse recurso para viajar e você fazia a qualquer momento. Hoje não. Hoje você não pode mais fazer isso. Na realidade, é uma grande lição para a gente trabalhar a nossa atividade com sustentabilidade. A gente refletir um pouco a respeito disso, Clícia. E aí, para todos aqueles que estão nos vendo, o que cada um de nós na gestão pode fazer e deve fazer. Seja treinamento com a nossa equipe, você perguntou há pouco, Clícia, o que fazer agora para a virada do ano, Natal, Ano Novo e férias. Se reunir com teus colaboradores, gente, vamos tomar cuidado, vamos conter os nossos clientes nesse sentido, vamos cuidar de nós mesmos, da nossa própria saúde. Mas vamos dar ação, né, professora, nesse momento, né, para o turista, né? Sim. Venha sabendo, que ele venha para o nosso destino sabendo os cuidados que ele tem que tomar, né? Não só para si, mas com a própria comunidade. Exato, porque essa consciência é que fará a diferença. A gente vai crescer muito com isso. Agora a gente pode estar entristecido, pode estar empobrecido como país, como mundo, porque os recursos estão sumindo, os destinos de repente vão ter que se conter um pouquinho menos de demanda, mas ao longo prazo a gente vai crescer em nível de consciência. Isso que a gente precisa despertar. O Capra fala sobre isso, o Bridget Capra, ele fala sobre isso, que nós estamos todos interligados num só. Assim como eu falei antes do Edgar Morin, nós estamos todos interligados. Então a gente precisa que esses elos estejam amarrados. Eu preciso cuidar do meu irmão e o meu irmão cuidar de mim. E esse meu irmão não é o meu irmão sanguíneo, é o meu colega, a pessoa que está do meu lado na rua. Uhum. E para que a gente volte, né, planejar o nosso território, o espaço turístico, a gente precisa desse cuidado. Essa nossa casa, que é o destino turístico, ele precisa estar limpo, ele precisa estar seguro, ele precisa estar protegido. Professora, já estamos caminhando aqui para o final aqui da nossa live. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes e estão presentes ainda. O João Paulo acabou de acessar aqui. Um abraço para você, João Paulo. Ele até mandou aqui uma informação, uma excelente informação sobre as carteiras de vacinação para viagem internacional, que foi o que a professora acabou de comentar aí, que agora será uma necessidade, né, professora? E mandar um abraço para todo mundo. Luciane Quadro. Um abraço. Excelente live, professora, parabenizando você, professora. Quero te agradecer, Edna, por estar aqui mais uma vez conosco, a gente discutindo um assunto tão de grande relevância para esse momento que a gente vem atravessando. Toda a sua fala, como todo mundo parabenizou aí, é de excelente informação, né, para a gente que é da área de turismo e para os próprios turistas mesmo, visitantes que estão nos assistindo e que vão nos assistir também, porque essa live vai para o YouTube também. E eu queria que você deixasse um abraço para a professora Giovana, que ela com certeza vai ver também, né? Um abraço para a Giovana Tavares. E a gente vai convidar você para participar em outras coisas, Edna, para você vir falando com a gente aí ao longo da imunização, né, que vai ter para o ano que vem. Vamos ver as coisas que vão acontecer. E aí a gente vai se falando. Muito obrigado, um abraço para todos, boas festas, com responsabilidade nos destinos turísticos, as pessoas também, os visitantes que saírem de suas casas, estejam com seus amigos e parentes, né? Mas com todo cuidado e com toda a responsabilidade. Clícia Feitosa, obrigada mais uma vez pelo convite, a professora Giovana Tavares, a BB Tour Goiás, a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, e a todos aqueles que nos veem. Eu vi aí que o Eduardo Iba também esteve com a gente, o Cálido esteve com a gente, tanta gente especial está com a gente, outras, como a gente disse, que vai nos ver depois através das redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele possa visitar cada um de nós, que a gente possa
entender um pouquinho mais do nosso papel dentro desse universo e que a gente tenha essa consciência. Quanto mais seguros e protegidos formos, melhor estará os nossos destinos. Muito, mas muito obrigado e um excelente final de 2020. Que Deus esteja com cada um de nós, Clícia. Um abraço a todos vocês. Gratidão, professora. Boas festas. Tudo de bom. Obrigada.